Vamos então, na noite de hoje, ao capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. E precisamos, para fazer a investigação, para fazer o acolhimento da Boa Nova, nos surpreender, como estávamos falando. Como assim? Bem-aventurados, felizes os pobres de espírito. Como podem ser considerados bem-aventurados os humildes? Se a humildade, se a simplicidade é tudo aquilo que nós mais fugimos, se o orgulho, se a autossuficiência é a marca dos vitoriosos da terra. Como assim? Não é? No capítulo 7, Kardec seleciona a parte bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Depois, no item 3, ele separa essa primeira passagem de Mateus 5, versículo 3, e ele separa uma passagem de Lucas, capítulo 14, versículos 1 e de 7 a 11, e de Mateus, capítulo 20, versículos de 20 a 28. Vamos à leitura. Nesse mesmo tempo, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe disseram: quem é o maior no reino dos céus? Que é mais ou menos a mesma pergunta de como evoluir, não é? Jesus, tendo chamado uma criança, colocou-a no meio deles e lhes disse: eu vos digo em verdade que se vós não vos converterdes e se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E todo aquele que recebe em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim que recebe. Então a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou deles com seus 2 filhos e o adorou, testemunhando-lhe que queria perguntar-lhe alguma coisa. Ele lhe disse: que quereis? Ordenai, disse-lhe ela, que meus 2 filhos que aqui estão tenham assento em vosso reino, um à vossa direita, outro à vossa esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: vós não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que vou beber? Eles lhe disseram: nós o podemos. Como é fácil para a gente dizer que pode sofrer o que Jesus sofreu, se no momento em que Jesus sofreu todos os discípulos dispersaram, nenhum testemunhou em seu favor, não é? Mas no momento de conseguir um favor, um destaque no reino dos céus, como eles buscavam nessa ocasião, todos disseram: nós podemos, nós faremos. Ele lhes respondeu: é verdade que bebereis o cálice que eu vou beber, lá no futuro. Mas quanto a estar sentado à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim vos conceder, mas isso será para aqueles que meu Pai tenha preparado. Os outros 10 apóstolos, tendo ouvido isso, encheram-se de indignação contra os 2 irmãos. Jesus, tendo-os chamados para si, lhes disse: vós sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam com império. Não deve ser o mesmo entre vós. Mas aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servidor. E aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja vosso escravo. Como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida pela redenção de muitos. Foi o que Jesus escolheu para marcar a alma dos discípulos quando de sua saída da terra. No último momento em que encontrou com todos os discípulos, a que hoje chamamos de Santa Ceia ou Última Ceia,
ele resolveu marcar a alma dos discípulos e de todos nós, tirando a túnica, amarrando, deixando o dorso nu, como os escravos faziam, amarrando uma toalha à cintura, como era a marca dos escravos, tomando uma bacia e um jarro de água e prestando o serviço que aquela comunidade considerava o mais humilhante. Ajoelhou-se perante cada um dos discípulos, colocou a bacia e lavou os seus pés. Queria o mestre deixar marcado qual é o sentido, qual é o exercício básico do cristão. Qual é a atitude básica que se espera do cristão. Não havia símbolo mais eloquente para ele deixar para todos nós. Não é verdade? Mas permanece a nossa dúvida. Como pode ser que Jesus esteja em tão grande discordância com o mundo? Mas ele não está sozinho. Se você for ver, a atitude de Buda, Siddhartha Gautama, ao largar toda a riqueza, a idolatria que a corte do seu pai rendia a ele, príncipe Siddhartha, idolatrado por toda a corte, centenas de servos, todas as moças do reino queriam e ambicionavam casar com ele. Tanta riqueza, tanto poder, a perspectiva de ter todo o poder. Siddhartha largou tudo isso para caminhar pelo mundo e ter contato com as misérias, as mortes, as dores que o seu pai tentava esconder das suas vistas. Mas foi para a simplicidade, para a pobreza, para a morte, para a dor, para a doença, que ele se voltou. João Batista vivia no deserto, não tinha uma casa, não tinha segurança alimentar, não tinha alimentação, comia gafanhotos e mel. Jesus não tinha uma pedra onde recostar a cabeça, andava a pé por todos os lugares, escolheu as pessoas mais pobres para estar como discípulos e escolheu ainda mais segregados, ainda mais discriminados para atender leprosos, pobres, prostitutas, doentes de todo tipo, paralíticos, cegos. Escolheu nascer numa região discriminada do reino já dominado de Israel, da Judéia. Ele foi nascer na Galileia, que era uma região altamente discriminada pelos judeus. Que símbolo há nisso, ele ter nascido numa manjedoura e morrido numa cruz dedicada aos criminosos? Que símbolo tem, continuando isso, que Francisco de Assis tenha largado uma vida de opulência do seu pai rico, comerciante, para ser o pobrezinho da Úmbria? Que símbolo há em Chico Xavier, uma alma de tanta luz, de altíssima hierarquia, ter vindo à Terra para viver com um salário mínimo numa casa humilde? Mesmo ganhando milhões, movimentando milhões com seus livros, nada reteve desses milhões, dedicando sua vida à mais evidente simplicidade. E assim Gandhi também, largando uma carreira promissora como advogado, foi viver de uma maneira muito simples e não reteve para si nenhum cargo depois da Índia independente, nenhum privilégio. Não há uma coincidência muito grande na humildade? O que vocês acham?
Sócrates, apesar de herói de guerra, vivia na maior simplicidade, tinha conflitos com a sua família e com a sua esposa por causa disso. Ao desenvolver toda a sua filosofia, que foi base de toda a filosofia e de toda a ciência do mundo, ele estruturou todo esse conhecimento num pilar só. Só sei que nada sei. Não é uma sentença expressiva de humildade? Por que essa coincidência tão grande? E por que, principalmente, o que deveria nos angustiar muito, porque nós todos, seguidores de Buda, de Sócrates, de João Batista, de Jesus, de Francisco de Assis, de Chico Xavier, porque nós, dizendo-nos seguidores dele, não o seguimos, repudiamos a humildade, corremos a humildade como o diabo foge da cruz, como o povo fala. Ao contrário, marcando a existência particular e a história da humanidade, com conflitos todos eles gerados pelo orgulho, pelo egoísmo. Por que isso, minha gente? Nós precisamos descobrir a riqueza que há, a felicidade que há, a bem-aventurança que há em ser humilde. Não adianta repetir a sentença bem-aventurados os humildes, porque eles serão consolados. Precisamos entender o que há por trás disso. Ora, meus amigos, como pode um aluno, qual é o aluno mais difícil para um professor? Aquele que acha que já sabe a matéria. Quem acha que já conhece um assunto não vai se dedicar a aprender. Qual é o paciente mais difícil para um médico? Aquele que acha que não é doente. O alcoólatra, tipicamente. O alcoólatra típico acha que não é dependente, que bebe socialmente, que para a hora que quiser. Ele vai se curar? Ele vai submeter a tratamentos? Ele vai tomar remédios? Ele vai submeter a disciplinas? Quem acha que não tem problema, não tem solução. Quem acha que não tem problema, não tem solução. A consciência da incompletude é que nos impulsiona para nos completar, para nos aprimorar, para crescer. Quem acha que já é crescido não precisa crescer. Não é lógico isso? Que a chave, lá em Mateus 5, há 8 bem-aventuranças que compõem um roteiro para a nossa evolução espiritual. Um fabuloso roteiro. E a primeira das bem-aventuranças, a chave, a condição para qualquer aprendizado, qualquer cura, qualquer evolução, é a humildade. É ali, em Mateus capítulo 5, versículo 3, na abertura das bem-aventuranças, a primeira diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Só aquele que conhece e reconhece a sua insuficiência, a sua incompletude, a sua ignorância, a sua doença, se candidata ao conhecimento, à completude, à cura. Então precisa ser a primeira conquista espiritual. Por isso Sócrates colocou essa como a primeira conquista espiritual. Por isso Jesus colocou essa como a primeira conquista espiritual. Não é coincidência que os luminares, verdadeiros luminares, marcaram suas existências, exemplificaram a humildade. Não é à toa. Nós precisamos descobrir as belezas dessa máxima e nos surpreender, nos pegar com a surpresa. Quem, numa passagem de ano, quem quando fez votos para se melhorar, se propôs esse desafio?
Ano que vem eu quero ser humilde. Meu filho, eu queria que você sentasse aqui. O que eu mais queria na sua vida é que você aprendesse a ser humilde. Quando que nós nos colocamos esse desafio espiritual? Mesmo dizendo-nos admiradores de Buda, Sócrates, Jesus, Chico Xavier, Francisco de Assis. Reconheçamos, nós somos os alcoólatras que não se acham doentes. Nós somos os alunos mais difíceis. Não é à toa que nesse processo de evolução que se compara ao funcionamento de uma escola, que no último momento do ciclo de expiação e provas marcado pela dor, os alunos que ainda estão em sala de aula, ou seja, a classe de recuperação, quando muitos alunos, milhões de alunos já evoluíram e não precisam mais reencarnar, nós estamos encarnados. E nós estamos encarnados por uma questão básica. Nós não aprendemos a lição de Deus. Nós não aprendemos a chave do crescimento espiritual. Não é à toa que os amigos espirituais, por toda a codificação, disseram para Kardec que o orgulho e o egoísmo são a fonte de todos os problemas. Jesus aqui, confluindo para tantos luminares, nos dá mais uma vez, nos coloca mais uma vez a chave que nós jogamos fora tantas vezes. A humildade. Quanto nós precisaremos ser batidos e rebatidos nos nossos orgulhos para aprender a humildade, não é? Vamos ao comentário de Kardec. A incredulidade, quer dizer, os incrédulos, se divertem com essa máxima, bem-aventurados os pobres de espírito, como com outras coisas que não compreendem. Por pobres de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos. Os homens de ciência e de espírito, segundo o mundo, têm geralmente tão alta consideração de si mesmos e de sua superioridade que olham as coisas divinas como indignas de sua atenção. Seus olhares concentrados sobre sua pessoa não podem se elevar até Deus. Essa tendência a se crer acima de tudo não os leva, senão, muito frequentemente, a negar o que, estando-lhes acima, poderia rebaixá-los e a negar mesmo a divindade. Ou se consentem em admiti-la, contestam-lhe um dos seus mais belos atributos, sua ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que só eles bastam para bem governá-la. Jesus nos ensina a rezar, seja feita a vossa vontade, mas esses orgulhos que Kardec está comentando aqui, esses orgulhosos que Kardec está comentando, rezam na prática, mesmo que os lábios repitam Jesus, eles falam na prática, seja feita a minha vontade, assim no trânsito, assim em casa, assim no trabalho, assim na política, assim nas redes sociais, seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. E é por isso que orgulhosos se encontrando em ambos os sexos, em ambas as raças, em ambas as classes sociais, fizeram essa humanidade de guerra dos sexos, luta de classes, disputas comerciais, guerras nacionais, que nos colocam nesse buraco sem fundo e aparentemente sem saída. Esse círculo de vinganças mútuas que numa encarnação a gente encarna como opressor, na outra como oprimido, numa como vingador, na outra como vingado, com muita dificuldade de aprender a lição básica. Pois a lição básica foi ensinada e exemplificada por todos, é a humildade.
tomando sua inteligência por medida da inteligência universal e se julgando apto a tudo compreender, não podem crer na possibilidade daquilo que não compreendem. Quando pronunciaram o seu julgamento, têm-no por inapelável. Quando dizem o que falam, colocam-se como donos da verdade. Se recusam a admitir o mundo invisível e um poder extra-humano, não é, entretanto, porque isso esteja acima de sua capacidade, mas porque seu orgulho se revolta com a ideia de uma coisa acima da qual não podem se colocar e que os faria descer de seu pedestal. Por isso, eles não têm senão sorrisos de desdém por tudo que não é do mundo visível e tangível. Eles se atribuem muito de espírito e de ciência para crerem nessas coisas. Segundo eles, boas para as pessoas simples, tendo aqueles que as levam a sério por pobres de espírito. Entretanto, o que quer que digam, lhes será preciso entrar, como os outros, nesse mundo invisível que ridicularizam, quando seus olhos serão abertos e reconhecerão seu erro. Mas Deus, que é justo, não pode receber na mesma categoria aquele que menosprezou seu poder e aquele que se submeteu humildemente às suas leis, nem os igualar. Em dizendo que o reino dos céus é para os simples, Jesus quer dizer que ninguém é nele admitido sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que crê mais em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade no plano das virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que nos distanciam dele. E isso por uma razão muito natural, de vez que a humildade é um ato de submissão a Deus, enquanto que o orgulho é uma revolta contra ele. Mais vale, pois, para a felicidade do homem, ser pobre em espírito, no sentido do mundo, e rico em qualidades morais. O que vocês acham dessa passagem? Não é precioso para todos nós percebermos a riqueza que está contida nisso tudo? São enormes as riquezas. Uma outra passagem do Evangelho citada nesse mesmo capítulo, em Mateus capítulo 11, versículo 25, essa bem curta, nos diz assim, lá no item 7 do capítulo 7. Então Jesus disse essas palavras: Eu vos rendo glória, ó meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes, e por as haver revelado aos simples e aos pequenos. Que nós aprendamos com essas lições tão preciosas, com essa chave que abrirá o nosso espírito a todo aprendizado, ao contrário da chave do orgulho que nos tranca a tudo. Não tenhamos dúvida, a conquista espiritual da humildade, ela é um divisor de águas nas nossas vidas. Lembre-se, alguns espíritas, mostrando o racismo espírita, se revelam contra os pretos velhos. Palestrantes muito notáveis têm vídeos na internet falando contra os pretos velhos, que se fossem espíritos evoluídos, não precisariam falar errado, apresentar-se recurvados, em encarnações de escravos.
se fossem realmente evoluídos, apareceriam com outra estética, outra linguagem, outra postura. Pensam esses espíritas, repetindo os doutores da lei que mataram Jesus. E que mataram Jesus por ele não se submeter à hierarquia, à aparência, à postura dos poderosos do tempo. Eles não podiam admitir que um Messias aparecesse tão humilde, e como os maus espíritas não conseguem admitir que bons espíritos, que guias espirituais venham na posição da humildade. Mas aí está a chave para entender o legado dos pretos velhos. Uma pessoa, como tão bem exemplificou Jesus, um professor, um orientador espiritual, ensina muito mais pelos gestos concretos do que pelas palavras. Muito mais pelos sentimentos do que pelos pensamentos. E o que os pretos velhos passam para todos nós é um fabuloso exemplo de humildade. Desde suas encarnações na Terra, a hierarquia da fazenda de escravos qual era? Em primeiro lugar, o senhor de escravos, todo-poderoso, que como um senhor feudal tinha direito de vida e morte, tinha direito sobre corpos, sobre vidas. Abaixo dele, a Sinhá, sua esposa. Abaixo do senhor e da Sinhá, a Sinhazinha, talvez, o senhorzinho, o feitor. Depois vinha, quem sabe, o padre, os outros funcionários da casa. Depois, talvez, os escravos que trabalhavam na casa grande, os escravos que ajudavam o feitor, denunciando inclusive seus amigos. Em último lugar de todos eles, porque sequer já podia produzir como os outros, era o preto velho. Mas o preto velho, meus amigos, com seu conhecimento de ervas, com a sua sabedoria do mundo, com a sua mediunidade, com a sua lucidez espiritual, era ele quem todos esses importantes procuravam nos seus momentos de obsessões espirituais, de perturbações, de doenças, de crise de nervos, de doenças físicas. Era ele a quem se recorria depois que os médicos, os padres, a ciência e a religião desenganavam as pessoas. Ele, preto velho, o último na hierarquia dos homens, era também o primeiro na hierarquia de Deus. E assim é conosco. Você vai num trabalho espiritual, você vê os espíritos se apresentando como índios, como caboclos, como pretos velhos, como ciganos. Por quê? O que há em comum entre eles? A mesma mensagem que há em comum naquele luminoso cortejo de orientadores espirituais que já estiveram na Terra, que nós citamos antes, mas vamos citar de novo. Buda, Sócrates, João Batista, Jesus, Francisco de Assis, Chico Xavier. Reprogramemos as nossas vidas. Reprogramemos a nossa atitude. Pesquisemos o grande tema que atrapalha a nossa evolução, todos os males do orgulho e do egoísmo. Pesquisemos o remédio de todos os luminares, a humildade. Essa é uma tarefa fundamental para o nosso crescimento espiritual, para nós deixarmos de ser os negacionistas do aprendizado e da evolução pela própria arrogância, para aceitarmos a vacina e o remédio que nos curará a alma. Assim seja, graças a Deus. Vamos agora então buscar as
contribuições que vocês tenham dado, porque aí a gente faz a troca possível dentro desse modelo, a interação possível dentro desse modelo que nós temos hoje como a única alternativa, que é a internet, que é hoje o Facebook. Silvia Rodrigues, Isildinha, Dilma, Marcos, Beth, Letícia, Bárbara, Ana Maria, Cláudia, Rosimeire, Eliana Pontes, Rita de Cássia, Sandra Xavier, Cris, Miriam, Sérgio, Vera, todos muito bem-vindos. Sueli Rosa, nossa grande amiga, é sempre um prazer te receber aqui, Sueli. Alessandra Serrano, Cláudia Silva, pede vibração para seu irmão, que na pessoa do irmão da Cláudia, Marco Antônio da Silva, nós pensemos e transbordemos de luz para todos os necessitados, todos os doentes, todos os carentes da terra. Que a pessoa do irmão da nossa amiga seja um portal de luz que, através do qual nós, nos sensibilizando por ele, inundamos de luz todos os doentes da terra. Que assim seja. Isildinha nos fala assim: os humildes de espírito são ricos em perdão, em empatia, em compreensão, em respeito e principalmente ricos em amor. É exatamente isso que Jesus espera de nós. Ele espera que estejamos abertos a ajudar qualquer pessoa sem distinção. Os relatos de Francisco de Assis, escolhendo os leprosos para conviver e ajudar, são maravilhosos. Os relatos de Maria Madalena, escolhendo os leprosos também para ajudar, ela que era a mulher mais linda da Judéia, são impressionantemente comoventes, inspiradores, não é? Maravilhosa a sua colocação, Isildinha. É bem isso mesmo. Paula Fernandes, Andréa Guedert. A Andréa lembra de pedir por diversas pessoas que estão precisando de ajuda, e nas pessoas que a Andréa lembra, a começar por ela mesma, nós mais uma vez nos transbordamos, nos iluminamos e nos servimos de ponte, de instrumento da paz de Deus, como Francisco de Assis nos ensinou em sua oração. Que cada um de nós seja instrumentos da paz de Deus. E hoje nós encerramos, quem sabe, nossos estudos com essa linda oração, não é? Yara Zon Pugliese, seja muito bem-vinda. Eu tenho vontade de ter uma vida melhor. É errado isso? Ela pergunta. Olha que tema fabuloso. Que pergunta verdadeira e que pergunta rica. Tem algum problema em nós querermos ter uma vida melhor materialmente? Pensa comigo. O que você acharia de uma mãe que gastasse com vestidos, com salões de beleza, enquanto o seu filho está morrendo de fome? Se você fosse conselheiro tutelar, assistente social e visitasse uma casa onde visse a mãe muito bem vestida tendo seu filho morrendo de fome, e ela lhe perguntasse: é errado a uma mulher querer se vestir bem? A resposta, obviamente, precisaria ser não. Claro que não é errado.
Mas se os recursos destinados a ela mesma forem tirados, forem deixados de dar para o seu filho e ele passar fome por causa daquilo, e ele deixar de ir para uma escola por falta de condução, ou falta de material escolar, ou falta de roupa, será que é certo, meu amigo, minha amiga? Ah, mas os meus filhos vivem bem, eu quero o melhor para mim e para aqueles que estão à minha volta. Eu vou lembrar a primeira entrevista de Chico Xavier, ela está no YouTube, é uma entrevista preciosa, em que Saulo Ramos, o repórter que acompanhou sua vida, seu trabalho praticamente a vida inteira, que foi quem patrocinou a ida de Chico Xavier à TV Tupi nos famosos programas Pinga Fogo, até hoje recorde de audiência na televisão brasileira. Saulo perguntou para Chico: alguma vez um espírito já lhe deu uma bronca, já lhe deu um chamado de atenção? E Chico pediu a permissão aos telespectadores de contar uma história que eu vou resumir para vocês. Conta Chico que o seu irmão faleceu deixando uma esposa e 4 filhos. E essa esposa tinha já fragilidades antes, mas com a doença e o falecimento do irmão de Chico, ela entrou em surto psiquiátrico. E Chico, através dos seus amigos, conseguiu para ela o único tratamento que tinha naquela época, que era a internação num manicômio, para que ela pudesse ser neutralizada, ser harmonizada na sua crise do seu surto, que ela pudesse sair do seu surto e se reorganizar psiquicamente. Enquanto ela estava lá, os 4 filhos daquela mulher, que já tinham passado pela crise da morte do pai, estavam também sem a mãe. E estavam com Chico, sob os cuidados de Chico. E Chico, de ouvir as lamentações das crianças, o choro das crianças, a saudade que as crianças tinham do pai e da mãe, também acabou se entristecendo, se deprimindo e chorando. E ali apareceu Emmanuel, seu guia austero, marcado por tantas lições difíceis, mas importantes na vida dele. E veio perguntando: então, Chico, por que está chorando? E aí Chico começou a contar a situação. Ele falou assim: nós sabemos a história toda. Fomos nós, inclusive, que viabilizamos, que facilitamos a obtenção da vaga da sua cunhada no hospital. Pois é, mas agora as crianças, eu estou vendo as crianças, nós estamos acompanhando o sofrimento das crianças, mas por que, Chico, você está chorando? Ah, mas as crianças, a situação, meu irmão, eu estou vendo tudo, mas eu quero saber por que você está chorando, Chico? Perguntou Emmanuel. Por que você está chorando com a dor dessas crianças quando você, todos os dias de atendimento, os necessitados passam por você e falam de situações terríveis, de situações piores, onde não encontram nem um parente para cuidar deles como eles encontraram em você? Pessoas em situações terríveis de saúde, sociais, financeiras, e você não chora por eles. E aí perguntou Emmanuel para Chico: quer dizer então que a dor do Xavier é mais importante do que a dor do Souza, dos Almeida? Chico falou que só teve como alternativa engolir o choro. Por quê? Porque o que Emmanuel estava instruindo para ele, o que Jesus nos instruiu a falar, a nos ensinar a falar Pai Nosso, o que Francisco de Assis nos ensinou a chamar todas as pessoas estranhos de irmãos, a chamar os animais e os vegetais de irmãos, é que nós somos uma família espiritual. E se nós somos uma família espiritual, não há como nós, mães, tios, avós, pensarmos em supérfluos e em belezas e
necessidades menos urgentes, enquanto nossos filhos estão passando fome. Não é assim? Foi essa lição que Emmanuel deu para Chico. Cada um vai tirar o seu proveito. Então não há nenhum erro em querermos crescer, em querermos ter mais conforto, em querermos ser mais bonitos. Mas no momento em que esse recurso deixa de ser utilizado para pessoas que estão morrendo por falta de remédios, por falta de alimento, que estão deixando de ter o que vestir e o que morar, onde morar, a gente podia pensar um pouco melhor nas nossas prioridades, não é? Ou então seremos equiparados àquela mãe que eu descrevi, que gasta todo o recurso em salão de beleza, com cigarro, com vestidos, enquanto seu filho passa fome. Mônica Silva, Adileia Santana, é que as nossas conquistados têm que ser espirituais, não materiais. As nossas conquistas, isso, é que as nossas conquistas têm que ser espirituais e não materiais. Sim, não há pecado na matéria. O que nós precisamos perceber é a lição que está embutida em cada situação material. A riqueza, a possibilidade de dinheiro, é uma possibilidade que nos vem e cada possibilidade nos será cobrada. A possibilidade da inteligência nos será cobrada. A possibilidade do pensamento, se nós usarmos mal o nosso pensamento, que poderia ser usado em emissão, em transbordamento de energia, nos será cobrada. Claro que nós não seremos santos, não seremos Jesus, não seremos João Batista, nem Chico Xavier. Claro que não. Claro que não devemos nos punir por gastar erroneamente, por desperdiçar recursos, a começar pelo nosso tempo e pelo nosso pensamento, mas passando também pelo nosso dinheiro e por todas as outras possibilidades que nós temos. Nós não seremos descartados por isso. Deus não quer que nós sejamos santos da noite para o dia. Claro que não. Mas que tenhamos boa vontade para sermos a cada dia um pouco melhores do que fomos no dia anterior. E para sermos no dia seguinte um pouco melhor do que temos sido hoje. Na escola de Deus, é mais considerado o aluno que passa de 2 para 4 do que o aluno que tirou 7 e 5. Vocês entendem? Porque a paz na terra não é para os anjos. A paz na terra é para os homens de boa vontade. As pseudo-virtudes, as alegadas virtudes, não têm valor no mundo espiritual. O que tem são pessoas que façam sinceramente o movimento, a tentativa, a busca do aprendizado. Então não entenda as palavras, os exemplos, as explicações que a gente deu aqui como exigências para que nós sejamos assim amanhã ou hoje à noite. Claro que não. Mas que nós pesquisemos, nós tenhamos boa vontade para olhar as nossas riquezas, olhar as nossas potências e buscar o bom uso. Pesquisar o que o mau uso tem feito com seres humanos e buscar o bom uso. A cada milímetro que você evoluir, será muito considerado no mundo espiritual. A cada acomodação, você será visto como um paralítico, como um cego que não quer ver. E esses terão as suas vidas complicadas. Paralítico que não quer se mover e o cego que não quer ver, esse estará chamando. Notem bem o que eu estou falando. O aluno que não atende o professor está exigindo da escola que seja transferido para uma classe de um professor mais rígido. Assim como o deficiente auditivo, quando não consegue ouvir alguma coisa que fala com ele, está pedindo do seu interlocutor que fale mais alto. Não é assim?
Então nós, todos aqueles que não nos abrirmos, não nos sensibilizarmos com essas lições de necessidades de saúde, de necessidades econômicas, de sobrevivência, que se multiplicaram durante a pandemia, quem não se sensibilizar em nada para isso, terá que ser chamado com uma voz muito mais forte, num planeta que estiver começando expiação e provas, para recomeçar a trajetória de chamamentos duros que caracterizou a vida da Terra. Enquanto que só poderá ir para a Terra, mundo de regeneração, aqueles que já estiverem pela boa vontade, não pela angelitude, abertos às lições e às possibilidades de aprendizado e de enriquecimento que a compaixão nos abre. A compaixão não é para os santos, a compaixão é para os lúcidos. Quem tem lucidez espiritual aprendeu que eu, ao me mover de compaixão, ao entrar no mundo de uma pessoa necessitada, ao me colocar no lugar do outro, eu vivo pelo menos uma vida e meia dentro de uma. Se eu fizer isso várias vezes, eu vou viver várias vidas em uma, levando muita vantagem, aprendendo muito mais do que seria só com a minha vida. O egoísta se dedica, se dá apenas sua vida para aprender e nem com essa ele aprende tudo. Mas o compassivo, o fraterno, ele se dedica a ler vários livros, a aprender muito, porque cada pessoa é um livro de aprendizado, cada pessoa é um remédio novo. E assim é que a gente se cura, é assim que a gente aprende. Graças a Deus, vamos então encerrar, e não poderia ser melhor encerramento, com a oração de Francisco, que nós não saberemos fazer na sua literalidade, mas que faremos de acordo com a nossa memória. Senhor, fazei de nós instrumentos de vossa paz. Onde houver ódio, que nós levemos o amor dentro de nós, nos outros e no mundo. Onde houver ofensa, que nós levemos o perdão dentro de nós, nos outros e no mundo. Onde houver discórdia, que nós levemos a união. Onde houver trevas, que nós levemos a luz. Onde houver desespero, que nós levemos a esperança. Onde houver tristeza, que nós levemos a alegria. Onde houver dúvidas, que nós levemos a fé. Dentro de nós, nos outros e no mundo. Ó Mestre, fazei com que nós procuremos mais consolar que sermos consolados, compreender que sermos compreendidos, amar que sermos amados, porque é dando que recebemos, é perdoando que somos perdoados, é nos abrindo a transformação, é trabalhando pela transformação do outro, que nos abrimos à nossa própria transformação. Que assim seja. Gratidão a Francisco de Assis, gratidão a todos os luminares, gratidão aos amigos espirituais que hoje exemplificaram e nos iluminaram com os seus ensinamentos. Perdão naquilo que nós não conseguimos passar conforme era preciso passar. E a todos os amigos, comunguemos sempre nesse aprendizado, nessa transformação, nessa transição individual que nos vai qualificar para a transição planetária. Graças a Deus, até quinta-feira. Se vocês quiserem outros momentos, nós estamos no nosso perfil Maurício Zomignani, todos os dias às 18 horas fazendo orações, dando o máximo do nosso amor para transbordar para a Terra, como fizemos aqui também, porque o nosso curso também é uma prestação de serviços.
E convidamos todos nesse perfil do grupo do SEB Semente de Luz a você comparecer a todos os estudos de Evangelho, todos os trabalhos de saúde física que são feitos aos sábados pela manhã, em sábados alternados no início do mês. Veja o calendário que é sempre exposto aqui na página, e também ao trabalho de limpeza espiritual, de faxina espiritual que é feito nos Samaritanos às sextas-feiras às 15 horas. Amanhã, portanto, às 15 horas, você está convidado a participar aqui nesse perfil desse trabalho maravilhoso que é de orientação e encaminhamento das influências espirituais que todos nós temos. Um grande abraço, um grande amor para todos nós. Abramo-nos para a luz. Até a próxima.